Muito bem, agora nós teremos então esse segundo momento tão especial quanto já tivemos antes, que é o momento onde nós vamos compartilhar aqui. Viram que a gente tentou fazer um cenário meio de uma sala. A ideia não é a gente responder as perguntas de forma exaustiva, mas realmente um compartilhar, uma direção da palavra de Deus. Então, quero agradecer você que fez a sua pergunta, também quem já enviou pelo Instagram anteriormente. Nós conversamos aqui, sabemos que talvez não dê tempo de nós respondermos todas, mas já temos diretrizes, ideias criativas para enviar essas respostas através do nosso grupo do WhatsApp, se você não faz parte do grupo, onde a gente só envia realmente informações muito importantes, mas aí até o final do ano nós vamos responder todas as perguntas de forma curta, objetiva, e eu acho que vai ser bem bacana também ter essa interação, tá bom? Então, para esse momento, eu gostaria de convidar a Carol novamente para se juntar a nós. A sala, agora você pode sentar, fica à vontade. E temos também duas participantes aqui também da nossa igreja, duas mulheres corajosas que toparam responder as perguntas que nós recebemos há 20, 30 minutos atrás. Então, quero chamar a Patrícia e a Virgínia. Vamos bater palmas para todas essas mulheres corajosas. Carol, Virgínia e Patrícia. Muito bem. Nós procuramos selecionar aqui primeiro algumas perguntas que estejam mais relacionadas com o que nós tratamos esse ano, nosso tema, né? Todas vão poder aí compartilhar um pouco do que elas pensam sobre essas perguntas. Mas essa primeira, Carol, ela foi feita diretamente a você, e aí a Virgínia e a Patrícia, se quiserem também compartilhar, dividir, acrescentar algo, também podem, ok? A pergunta é: como você administra o seu tempo? Tem algumas dicas? Essa eu também estou querendo ouvir, entendeu? Por favor. Bom, eu acho que a dica principal é você precisa saber quais são as prioridades que Deus tem para a sua vida. Qual é a sua missão? Por que você está aqui na Terra? Para fazer o quê? Para cumprir o quê? O que Deus tem para você? E daí, então, organizar o seu tempo para alinhar debaixo dessas prioridades. Então, sua prioridade, supor, Deus te deu marido e filhos. Você sabe muito bem que Deus dá muita importância ao seu relacionamento com o seu marido e seus filhos, mas você está investindo a maior parte do seu tempo em outras coisas e deixando isso para trás. Então, tem alguma coisa que tem que ser acertada. Então, precisa descobrir o que é prioridade na minha vida, o que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu viva os dias e o tempo que Ele me deu, porque Ele deu 24 horas para cada pessoa. E todas nós somos diferentes, nós temos habilidades diferentes. Tem gente que faz muita coisa em 24 horas e outras que não consegue tanto. Mas o que Deus tem para você, Ele te deu tempo suficiente para fazer aquilo. O que acontece é que nós queremos fazer muito mais. Eu sou assim, eu coloco 48 horas de coisa dentro de 24 e daí eu fico frustrada quando eu não consigo fazer, né? Não é certo isso. Preciso ver quais são as prioridades, o que Deus está pedindo de mim, e daí não ter medo de dizer não. Quando não dá para fazer uma coisa que não é aquilo que Deus pediu para você, eu talvez não seja para agora. Nós vivemos fases diferentes. Então, talvez alguma coisa que hoje você não consegue fazer, quem sabe daqui a 5 anos vai mudar, você estará em outra fase de vida. Então, daí sim será a época de você fazer isso. Mas tem que avaliar muito. Eu sei que é meio por cima, mas seria a dica que eu daria. Vocês gostariam de complementar? Pode falar. Graças e paz, irmãs. Como a Carol falou, prioridades, né? A gente não pode inverter a ordem das nossas prioridades. Então, seria um primeiro ponto importante. E ter os nossos dias na dependência do Senhor. Cada dia é diferente, né? Hoje, às vezes você organiza o seu dia e algo sai do seu controle, né? Então, os nossos dias não estão sob o nosso controle, estão no controle do Senhor, né? Então, essa dependência
de saber que as nossas vidas, os nossos dias, os nossos horários estão na dependência do Senhor. Uma outra dica que eu daria e que eu levo para a minha vida é a organização. Então, eu sempre fui bastante organizada com as minhas coisas e casei com uma pessoa bastante organizada também. Quem conhece meu esposo, o Marcos, sabe que o Marcos tem a vida no Excel, né? Ele é engenheiro, ele é bastante organizado. Eu aprendi muito com ele, né? E na submissão a ele também. Então, quando eu organizo o meu dia na noite anterior, eu tenho no planner o meu dia, né? Sei o que eu tenho para fazer. E eu coloco em oração diante do Senhor para que o Senhor me ajude a cumprir todas aquelas obrigações que eu tenho naquele dia. Porque não depende de nós, né? Essa que é a grande verdade. E a gente também tem que tomar muito cuidado para não se achar Mulher Maravilha, né? Nós não somos Mulheres Maravilhas, né? Até poderíamos ser, né? Mas não somos, porque a gente é falha, pecadora, finita. E se a gente consegue cumprir o que nós temos naquele dia, é porque o Senhor nos deu graça, sabedoria. Então, essa seria a minha resposta, né? Que a gente tenha essa dependência do Senhor e a convicção que tudo depende dele, não de nós. Mas também não nos escondemos atrás dessa verdade, né? Essa é uma verdade muito perigosa no sentido de enganar, deixar que o inimigo engane o nosso coração. Assim, não depende de mim, depende do Senhor, então levar a vida de forma leviana, digamos assim. Não é isso que eu estou querendo dizer, e não é isso também que a palavra nos ensina. O Senhor nos deu os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos trabalhos, para nós termos responsabilidade também, né? Tudo o que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor, né? Então, a gente tem que viver nessa dependência, sabendo que tudo depende do Senhor, mas fazer a nossa parte, né? De nós nos organizarmos, como a Carol falou, e saber que estamos fazendo para o Senhor na dependência dEle, e não deixar que a gente fique irresponsável, leviana, porque depende mais do Senhor do que de mim. Então, hoje eu vou ficar aqui, né, de boa, não vou arrumar casa, não vou arrumar a cama, não vou fazer comida, não vou fazer as minhas tarefas, porque depende, né, das nossas responsabilidades. Sim. Como a mulher de Provérbios, né, que fazia tudo, mas fazia na dependência do Senhor. Então, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com o inimigo das nossas vidas, para que a gente não se ache leviana, né, ao ponto de não cumprir com as nossas responsabilidades como esposa, mãe, serva, porque depende do Senhor. Depende do Senhor, sim. Amém. Mas Ele também nos deu esse legado para cumprirmos. Amém. Muito bom. Isso. Patrícia, quer também... Ou você quer já iniciar a segunda pergunta? Não, eu estou rindo porque eu falei, quem me conhece sabe que essa seria a minha maior fraqueza, né? Organizar e administrar meu tempo. Fraqueza no sentido, é algo que eu tenho que trabalhar muito, 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 muito. E uma das coisas que me ajuda muito é me cercar de pessoas disciplinadas. E essas pessoas me ajudem a disciplinar o meu tempo. Eu penso no meu grupo de oração, todas elas são assim, 1000 por hora, né? Eu acho que eu sou aquela que, né, segura um pouco e acaba freando um pouquinho. Eu falo, gente, calma um pouquinho, vamos mais devagar. Mas é a minha personalidade, é o meu jeito, né? Uma coisa que eu tenho feito, estou numa fase diferente, agora estamos na fase do ninho vazio, né? E vazio mesmo, né? Nem neto, assim, tem um que mora aqui, mas é muito pouco, vejo uma vez por semana, 2 talvez, e um que está longe, então nem tenho assim, né, os dia dos netos, dia dos avós, né? Mas eu acho uma coisa que eu tenho tentado fazer nesses últimos meses, na verdade, me dá um horário.
Então, eu coloco o horário para levantar. Mesmo que eu não tenha compromisso, mas eu levanto. E aí eu vou encaixando. Então, já que eu vou levantar, já dá para fazer essas coisas aqui. Eu vou administrando o meu tempo conforme. E como vocês sabem, o ministério muitas vezes... hoje você planeja uma coisa e repentinamente tem outra coisa que vem e você tem que sair e deixar tudo, né? Então eu tenho tentado, né, tá, gente? Tenho tentado me organizar. Graças a Deus eu tenho 2 filhas super organizadas. Com certeza elas, né, herdaram isso do pai. E eu agradeço muito que deram esse pai para elas, né, para ajudá-las assim, a serem mais organizadas. Mas eu sempre fui aquela que segurava do outro lado, né, o equilíbrio. Sim. Muito bom, muito bom. Foram respostas aí que se complementaram. Obrigada, queridas. A segunda pergunta é: como apaziguar meu coração no sentido de ficar só? Muitas incertezas. Então, sobre a solteirice, né, acredito que essa pergunta fala sobre isso. Como lidar com o coração agitado nesse sentido? Quem gostaria de começar? Pode ser você, Carol, então vamos fazer essa sequência. Escreveu um livro sobre isso? Não, eu não sou a autora. Meu nome está ali, mas quem escreve é meu marido. Qualquer dificuldade que enfrentamos, estarmos só, qualquer coisa que a gente deseja demais e parece que Deus não dá, é difícil. A gente realmente luta, porque muitas vezes estamos pedindo algo que na nossa mente faz sentido total para o plano de Deus. Estamos pedindo uma coisa boa, estamos pedindo algo para ajudar no ministério, estamos pedindo coisas boas e não faz sentido para a gente quando Deus não dá. E aí nessa hora nós somos tentadas, e Satanás, ele é muito astuto, ele aproveita das horas em que nós estamos descontentes, duvidosas, questionando a Deus, e é nessa hora que a nossa fé tem que ser real. Porque Deus não faz tudo do jeito que eu acho que Ele deveria fazer. E muitas vezes nós queremos um Deus que sempre responde do jeito que eu acho que Ele deveria responder. Mas será que a gente realmente quer um Deus que cabe nessa caixinha? Porque eu só enxergo aqui. E Ele enxerga o todo. Se você pensar na sua vida, quantas vezes Deus te deu um não. E daí anos na frente você olhou para trás e falou: ai, obrigado, Senhor. Ainda bem que o Senhor não me deu aquilo que eu tanto pedi, porque olha o que teria acontecido. Então, são nessas horas, quando parece que estamos recebendo um não. Talvez não seja, talvez seja um espere. Mas parece que Deus está dando um não, pelo menos o sentimento é esse. É nessa hora que a gente tem que se agarrar em Deus, falar: Deus, eu tenho orado muito isso, eu oro muito assim: Deus, esta é a minha vontade, o Senhor sabe muito bem qual é a minha vontade, mas acima disso, eu quero a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade sempre é a melhor. Então, pelo que eu enxergo, é isso que eu estou pedindo. Mas se isso não é bom, se isso não é o melhor, eu quero acima disso a tua vontade, e me ajude a ter paciência, a ser contente, a depender, a confiar e viver assim. E às vezes a gente tem que fazer essa oração a cada 5 minutos, porque nós somos tão falhos que a gente volta naquela preocupação, naquela ansiedade. Não, peraí, deixa eu entregar isso de novo para Deus. E é assim que a gente tem que viver, porque é isso que é a vida pela fé. A gente não enxerga, mas a gente confia em quem enxerga. Amém. Posso falar Claro. Uma coisa que eu sempre penso assim, nesse sentido assim, das solteiras, né? Eu já falei isso várias vezes em aconselhamento também, né? As mulheres: mas não tem ninguém na igreja. Eu quero tocar nesse mais para os jovens, né? Que estão aqui, as jovens, que talvez você não acha que não tem ninguém no mundo, né? E talvez realmente Deus não tenha alguém para você, e talvez a sua vida é para ser solteira a vida toda, a gente não sabe. Mas o que eu penso assim, eu estou focando, aquilo que a Carol Sue falou foi tão importante, a nossa fé, mas o nosso foco, a gente pode começar a idolatrar também o próprio casamento.
Então, eu creio que o mais importante é ter o meu coração voltado para o Senhor. Se acontecer de um dia conhecer uma pessoa, amém. Se não, também eu vou continuar com a minha vida com Deus, porque a única certeza que nós temos nessa vida é Deus. Então, eu penso que se você pensa, jovem especialmente, você está pensando um dia, quero casar. Então, eu espero que você, se você fala que não tem nenhum moço, né, nenhum jovem aqui na igreja, sei lá onde for, né, que tipo de jovem que você está procurando? Espero que você esteja procurando um homem de Deus. Se você está procurando um homem de Deus, aquele homem de Deus está procurando uma mulher de Deus. Então, busque ser essa mulher de Deus. Muito bom. Virgínia quer também. Na verdade, talvez essa pergunta, essa dúvida seja para 2 tipos de mulheres, né? As jovens que ainda não se casaram e as mais maduras que talvez já sejam viúvas ou já tenham tido talvez um outro relacionamento antes da conversão e que estejam sozinhas, né, no momento. Para jovens, eu digo que a obediência ao Senhor sempre lhe trará recompensas, como a senhora disse durante a pregação, o estudo, né? Então, certamente, o Senhor tem um momento dele, né, para nos trazer um marido, nos trazer o casamento. A gente tem várias histórias lindas aqui na igreja de mulheres que esperaram, se submeteram à vontade do Senhor e colheram os frutos dessa obediência, né? Agora, não podemos deixar de olhar também para as mulheres mais maduras, né, que às vezes sofrem com essa solidão, né, e às vezes também podem ficar em dúvida se teria ou não teria um relacionamento nessa altura da minha vida, né? Talvez essa também seja uma parte B da pergunta que a gente poderia responder, né? E eu penso que a grande questão é o contentamento, né, de poder olhar para a sua vida hoje, né, como uma mulher mais madura, que talvez já tenha filhos, né, já tenha, né, uma história, e se alegrar no que o Senhor fez até agora pela sua vida, né, pelos seus filhos, pela sua vida, e no que o Senhor também tem para você ainda. E a questão da solidão, né, é algo muito sensível, né, de tocar. Mas talvez uma saída para esse sentimento de solidão, essa falta que um companheiro faz nessa fase da vida, seria se alegrar no Senhor, buscar cada vez mais o Senhor e o envolvimento com a igreja. Porque quanto mais envolvida a gente está com a igreja, menos sozinha a gente fica. Vocês já notaram isso, gente? Como que a igreja é uma família para a gente? O quanto a gente tem distração na igreja? A gente tem os eventos para vir, né? A gente tem uma irmã para ser nossa parceira de oração, uma família para ir comer uma pizza num sábado. Então, quanto mais você se envolver na comunhão da igreja, penso que menos solidão você terá e o Senhor vai suprir essa falta, né, essa solidão e trazer para você a certeza, a convicção, né, da vontade dele. Se é ou não para você se envolver com uma outra pessoa, se você já é uma pessoa viúva ou divorciada, né? Já divorciou-se talvez antes da conversão, né? Então, a minha palavra para você nesse dia, irmã, é encorajamento. Encorajamento pelas coisas do Senhor, pela comunhão da igreja e contentamento em tudo que o Senhor fez pela sua vida até agora, né? E especialmente por ter lhe trazido até aqui nessa tarde. Porque aonde você poderia estar se você não estivesse aqui, nessa tarde? Você já pensou nisso? Então, ainda que você estivesse num relacionamento com
né, com uma pessoa, poderia ser que esse relacionamento não fosse da vontade do Senhor e você não estivesse tão bem quanto você está hoje aqui dentro da casa do Pai, com as irmãs, ouvindo a palavra. Então é isso. Encorajo você a estar cada vez mais com o povo de Deus e aguardar a resposta que certamente virá do Senhor. Amém. Amém. Obrigada, queridas. Temos 2 perguntas aqui que nós julgamos serem parecidas, né? Falam em torno de esgotamento, desânimo. Então eu vou ler e aí nós vamos responder de uma vez só. Tudo bem? Nós não, vocês. Quando você já está esgotada, até quando continuar cedendo, né? E a outra pergunta é: como não sermos tomados pelo desânimo diante da inatingível atitude de sermos parecidos com Cristo? Então eu acredito que as perguntas giram em torno de como nós lidamos com o desânimo, com o esgotamento na caminhada, como prosseguir, né? Carol. Tem dia que realmente a gente se desanima. A gente parece que não tem força, não quer mais, já deu, já fiz tudo que eu penso que eu deveria ter feito, parece que não deu nada certo, estou desanimado, não tenho força mais, não quero brincar mais. Todo mundo já passou por isso, é normal. A gente vê até João Batista, quando ele estava na prisão, desanimado, mandou os discípulos para Jesus, falou: é você mesmo? Você é a pessoa certa mesmo? João, que desde o ventre até a morte dele, apontando para Jesus, teve um momento de desânimo, de perguntar: será que eu acertei? Será que eu estou errada? Será que... E nós passamos por isso, por dúvidas, desânimos. E o que tem que fazer, tem que acontecer? A gente tem que se animar e fortalecer na palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele voltou para o livro de Isaías e mostrou as profecias que tinham sido feitas sobre João Batista. E mostrou tudo. Nós temos que nos reanimar com aquilo que nós sabemos que é verdade. Porque nós é que falamos mais para nós mesmas do que qualquer outra pessoa. Então a gente tem que ter certeza que a gente está falando a verdade. Porque muitas vezes não estamos falando a verdade para nós mesmos. Então por isso que eu acho que tantas vezes na palavra tem os mandamentos de renovarmos a mente. A renovação da mente. Porque a emoção, ela sobe e desce tudo quanto é coisa. Mas aquilo que está na mente, não. Então, quando estamos desanimadas, cansadas e tudo, vamos renovar a mente. E o que eu deveria pensar? Bom, Filipenses 4:8 tem uma lista daquilo que deveríamos pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama. Tem uma lista toda ali. E eu não sei se vocês já perceberam, nós mulheres somos conhecidas por conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas pensar, você pensa em uma coisa por vez. Você não consegue pensar um monte de coisa por vez. É uma coisa por vez. Então vamos pensar naquilo que Deus pediu para a gente pensar. E vamos renovar a mente, vamos nos agarrar no Senhor e levar a Ele. Deus, não tenha medo de levar suas dúvidas, seus questionamentos para Deus. Deus é grande o suficiente para conseguir. Então leve tudo isso para Ele e resolva nele. Quantos salmos não são assim? Começam com o salmista reclamando e chateado e tudo quanto é coisa, mas ele sempre resolve em Deus. Então leve tudo isso, suas dúvidas, questionamentos, tudo leve para Deus, mas resolva nele, resolva na palavra dele, renove a sua mente e pense naquilo que Deus pediu para você pensar. E assim então, Deus usa a palavra dele para transformar a nossa vida. E assim ele nos dá a força para fazer aquilo que ele está pedindo de nós. Muito bom. Alguma de vocês gostaria também de falar? Eu quer falar primeiro? Pode falar. Não, é que quando você falou a pergunta, o primeiro texto que veio à minha cabeça em relação a isso, é em Filipenses também, mas não esse que a Carol Sil falou. Prosseguindo para o alvo. Então, no meu desânimo, eu lembro que eu
tenho que levar o meu pensamento para o alto, né? Claro, todos nós temos momentos de desânimo, mas a palavra diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, né, essa perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quando sentimos esse desânimo, eu creio é um momento assim, chacoalha, né? E fala assim, peraí, né? Eu tenho um alvo e, claro, posso até desanimar, mas eu não posso desanimar. Eu tenho que me levantar. Aquilo que a Carol se falou, pensa nas coisas do alto, pega esses versículos, né, da palavra que nos anima, busca parceiros de oração para ajudar você em momentos de desânimo mesmo, depressão. A gente tem sentido isso muito durante esse período da pandemia. Mesmo a solidão, não sei a pessoa que perguntou aquilo, mas a gente coloca, né, a gente especula, né, o que está atrás por essa pergunta, mas pode ser uma solidão que a pessoa tem sofrido durante esses quase 2 anos, que está sozinha em casa, sem ver família, sem ver vizinho, né, medo, a pessoa tem sentido de não ir, então sofre muito desânimo e desânimo na fé. Mas é um momento que nós temos que lembrar, para crescer na palavra, crescer em Deus, nós temos que prosseguir para o alvo. E o alvo é ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vi? Também lembrei de uma palavra, quando você falou a pergunta, me veio Lamentações, né? Aquele dia que você levanta e fala, nossa, hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou boa, não estou com vontade de chorar, estou angustiada. Todas nós temos, né, o dia mau. E um dia nunca é igual ao outro, né? Às vezes você fala, nossa, meu Deus. E aí a palavra nos vem, né, em Lamentações 21 a 23, que fala assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Para o dia do desânimo, né? Para o dia que a gente precisa se levantar e seguir, né? Minha porção é o Senhor. E outro versículo também que eu sempre lembro nesses dias do desânimo na fé, ou do desânimo das atividades do dia, do cansaço, é que o Senhor disse, né, em Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, é uma palavra do Senhor para nós. Não tema, não desanime, eu estarei com você, fica tranquila. Né? Sou eu que dá o sopro na sua narina a todo momento, que conduz os seus passos. Então, por que você está com medo? Né? Sou eu que estou aqui cuidando de você. E um outro versículo também que eu sempre lembro nessas horas e que eu perdi. Espera só um minuto, gente. Eu juro que estava marcadinho aqui. É em Isaías. Isaías 57:18. Para quem quiser ler também, versículo pequenininho lá no meio, mas tão verdadeiro e tão confortador. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Então o Senhor viu, né, viu o que você passou, viu o que você sofreu, está vendo o que você está passando, está vendo o que você está sofrendo, está aqui, né, vendo tudo o que está acontecendo na sua família, na sua casa, nos seus caminhos, e é Ele quem vai te guiar, é Ele quem vai te dar consolo, e as misericórdias dEle vão se renovar e esse problema vai passar. Né? Não há mal que dure a vida toda. Né? Ele prometeu que vai estar conosco em todos os momentos, então creia nisso.
Uma coisa prática, rapidinho, assim, que eu estava lendo. Uma coisa prática, assim, a gente tomar cuidado com esse desânimo, de não se entregar ao desânimo. É muito fácil, né? Fiquei desanimado por causa de uma coisa que as crianças fizeram errado. O marido falou, uma pessoa na igreja fez. Então, a gente vai somando aquilo, quando a gente vê, não é um pequeno desânimo, é um grande desânimo. Então, o fruto do Espírito é o domínio próprio também. Então, nós temos que ter domínio próprio sobre os nossos pensamentos também, né? Voltando a esse versículo que a Carol Sue falou, daquilo que nós estamos pensando, que o alvo do inimigo é nos derrotar. Isso a gente tem escutado as mensagens sobre a tentação, e o alvo do inimigo é nos derrotar na fé. Mas uma coisa muito prática que eu lembro do livro da Elisabeth Elliot, né? O sofrimento não é em vão, nunca é em vão, né? Faça a próxima coisa, né? Toma um passo, né? Então, quando sentimos desanimados, então tá bom, eu não estou animado para lavar a louça. Vai lá e lava a louça. Faça. Ninguém gosta de ficar lavando louça, arrumando a casa, mas faça. E chegar no final do dia, a casa está arrumada. Você fez a refeição, você lavou roupa, você fez o seu trabalho. Difícil, a gente fala, é difícil ficar em casa, mas é difícil ser, né, profissional também. E saber que você tem que levantar todo dia e você não sabe os problemas que vão vir aquele dia. Quem vai buscar você, né, para o conselho, consulta, né, que seja qual for a sua área, né, de atuação. Então, a palavra contentamento, né, saber a nossa missão, saber que Deus tem para nós, olhar para aquilo, não olhar para o lado, nem para lá, nem para cá. Gente, esse negócio de mídia social é um inferno para o seu bem-estar. Por quê? Porque você olha para o outro e fala, olha a vida que ela tem, olha a criatividade de fulana, olha, eu não tenho isso, se eu tivesse isso, olha o marido. Gente, aquilo tudo é mentira. Desculpa, mas ninguém põe foto trocando a fralda da criança, lavando roupa, lavando louça, né? Todo mundo põe bonitinho, sair da cabeleireira, o cabelo está ótimo hoje, né? Mas você não viu do jeito que estava antes de ir para cabeleireiro, né? Não postei para ninguém, né? Não tenho antes e depois disso, né? Então, eu acho que nesse sentido nós temos que, assim, eu sou muito prática em certas coisas. Parece que eu sou dura, mas eu não sou, eu sou prática, né? Então, eu mesmo assim, se eu estou desanimada, então levanta do sofá, vai, faça alguma coisa, dá volta no quarteirão, faça alguma coisa, mas não se entrega ao desânimo, porque senão o desânimo toma conta de nós. Amém. Rapidinho. Complementar o que a Patrícia disse, muito importante falar isso para vocês, porque eu tenho uma luta com a depressão, não minha, da minha mãe, desde criança, assim, que eu me lembre dela, quando ela entrou na menopausa, ela teve um problema com depressão. E depois que meu pai faleceu, ela se entregou completamente à depressão. 3 anos depois que meu pai faleceu infartado, foi uma morte repentina, ela infartou também. E eu sempre falava para ela, mamãe, levanta, reage, porque a gente escolhe todos os dias como a gente quer viver. Porque problema a gente tem. Todo mundo tem lutas, todo mundo tem problemas. Nós vivemos num mundo caído e temos o inimigo das nossas almas aqui, cutucando, né? Então, a gente escolhe viver uma vida no Senhor, né? A plenitude da graça, da eternidade, aqui. Não preciso ir para o céu para viver com o Senhor. Então, quando eu abro meus olhos de manhã e faço a minha oração, se eu pensar em todos os problemas cabeludos que eu tenho me esperando no meu trabalho e na minha vida ordinária, cotidiana, eu não levanto da cama e fico lá chorando. Mas chorando largada, né? Não vou enfrentar aquele juiz, aquele cliente ou aquele problema, né? Eu quero ficar chorando largada. Aí você escolhe levantar e ir para a luta, como a Patrícia falou. Então, reagir ao desânimo, isso é muito importante, que a gente reaja ao desânimo, porque se a gente for se entregar ao
pecado no nosso coração e ficar chorando largada, né, no sofá, a gente não sai de lá. Então, esse sofrimento que eu tive com a minha mãe, com essa depressão, a minha mãe tinha dia que não levantava, que não queria ver os filhos, não queria ver o meu pai, ficava dentro daquele quarto escuro, sem comer, sem tomar banho. Então, isso me trouxe graves tristezas, né? E aí, desde muito cedo, eu aprendi a viver assim. Você escolhe se você quer ser triste ou feliz. Como a Carol falou, que ocupe o seu pensamento, lá em Filipenses capítulo 8, tudo que é real, tudo que é de boa fama. Então, escolha viver assim. Não deixe o desânimo derrubar você, né? Porque o nosso Deus é mais forte que o nosso desânimo, é mais forte que a nossa depressão, é mais forte que as nossas emoções, que os nossos problemas. Ele tem o controle. Então, aproprie-se do que a palavra nos diz, né? Do que Josué, eu acabei de ler em Josué, seja forte e corajoso, é o Senhor que cuida de você. Amém. Que todas nós possamos receber essa palavra de encorajamento, né? Porque eu lembro bem de Paulo falando, né? Que quando sou fraco é que sou forte. E de repente, num momento de fraqueza, né? Muitas pessoas podem estar lutando mesmo com situações de desânimo que podem também ser uma depressão, mas nós não precisamos abraçar a fraqueza, mas nós podemos nos gloriar nas fraquezas, porque a graça do Senhor nos basta. Então, creio que o que vocês, resumindo o que vocês disseram, né? Sim, nós somos fracas, mas nós podemos na força do Senhor e não na nossa força, né? Lembrando ainda de uma coisa, né, Lívia? Você não precisa passar por isso sozinha. Procure ajuda, né? Procure a igreja. Nós temos o Ministério de Aconselhamento agora. Então, se você estiver passando por um problema como a depressão, não precisa passar por isso sozinha. Procure ajuda, porque a igreja está aqui para abraçar quem sofre, né? A Lívia, por exemplo, é do Ministério de Aconselhamento, né, Lívia? Quem não sabe, quem não conhece, nós temos aqui na nossa igreja um ministério que pode te ajudar. Então, você não precisa passar por isso sozinha. E isso é vida cristã. Isso é a igreja de Cristo. Nós caminharmos lado a lado, ombro a ombro nessas dificuldades. Ah, muito bom. Rendeu. E nós temos aqui já o horário, né? Então, nós temos muito boas perguntas e prometemos, certo? Já convoquei Patrícia e Virgínia que estão aqui. Carol, eu converso depois com ela. Quero fazer um convite para ela também. Mas nós vamos responder as outras perguntas através das redes sociais que nós temos aqui da igreja para as mulheres. Estejam atentas, mas nós não queremos passar do horário, até porque, graças a Deus, hoje a nossa igreja está movimentada. Daqui a pouco os jovens já entram aqui no templo, têm a sua atividade também, então nós queremos ser fiéis a esse horário. Mas, para finalizar, queremos aqui também uma forma de agradecimento a vocês duas que aceitaram o convite, aí, o desafio de presenteá-las, em nome do Ministério das Mulheres, com... Esse é o mais novo livro, né? Casamento Nota 10, um livro que também temos ali na ilha, que a Carol trouxe. Quer falar um pouquinho desse livro, Carol? Quer comentar alguma coisa? Fazer um merchan aí? É uma devocional. São princípios bíblicos do A a Z, para um casamento nota 10. Então, são leituras pequenas, né? Curtas, mas muito práticas e muito bíblicas. Muito bom. E temos agora também rapidamente um sorteio. Na verdade, 3 livros serão sorteados aqui agora. Eu quero saber se alguém não recebeu o númerozinho quando voltou do café. Aqui, Mari, mantenha sua mão bem levantada. A Mariana vai entregar o número para vocês. E aí vocês já vão pensando, eu vou pedir para cada uma de vocês me falar um número de 1 a 150, tá? Que aí a gente vai sortear dessa forma. Temos aqui 150 números. Alguém mais não recebeu? Aqui, ó. Tem a Bel ali, Elida e Ana aqui, a Ju lá atrás, outra Ju ali também. Todas receberam?
Então, ok. Primeiro livro que nós vamos sortear é esse aqui, olha, 101 ideias criativas para mulheres, ok? Então, vou pedir para a Patrícia. Patrícia, um número de 1 a 150, por favor. 41. Alguém é o número 41? Acho que não. Veja, a Débora perdeu o papel, Débora. Não? Mais um número. 7. Número 7. Gente, o que aconteceu com os números? Se perderam? Aqui! Venha buscar seu livro. Palmas para ela que venceu, gente. Ganhou um livro. Carol, você pode me falar o número também? 61. 61. 61. Milene. Aqui, ó. O namoro e noivado que Deus sempre quis. Aí, ó, já uma mãe discipuladora. Mica, você já tá aí, ó. Já tá com uma mãe preparada. E o último livro, 101 ideias de como paparicar seu marido e fortalecer seu lar. Sua cara esse livro aqui, hein, Vivi? Eu quero esse livro para mim. Então, você compra ele na ilha. Esse vai ser sorteado. Qual o número? É minha idade, 46. 46. Quem é 46? Temos 46. Mais um. Oi? A sua idade, 39. Uau, 39. Camila! Olha lá. Mirou na Pri, acertou na Camila. Aí, que bom, amiga. Muito bem, queridas. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de todas. Isso encoraja bastante o ministério. Nós vamos fazer uma oração final. Quero lembrar que ainda temos um encontro esse ano, dia 27 de novembro. Teremos aqui Sônia Gale falando a nós. Vai ser muito bom. Já marque na sua agenda. Você pode ficar em pé para nós fazermos uma oração. Quero agradecer mais uma vez a vocês, Carol. Muito obrigada por essa tarde tão enriquecedora. Nós vamos orar, então podemos nos despedir. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, temos alegria, Pai, em Ti, porque o Senhor é bom e nos alimentou nessa tarde de formas tão diferentes, na comunhão, na palavra, no compartilhar. Queremos, ó Deus, sair daqui cheias, contentes no Senhor e ávidas por colocar e aplicar tudo aquilo que nós aprendemos nessa tarde. Que o Senhor esteja com cada uma de nós, recompense a cada uma daquelas que serviram de tantas formas e que o Senhor seja louvado sempre no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, queridas. Deus abençoe.